Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 28 de outubro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui na Tua presença estamos para Te adorar. Como único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Tu és o nosso Deus, a quem adoramos e servimos e amamos e ansiamos pela Tua vinda. Meu querido Pai, em Tuas mãos eu me entrego juntamente com os meus irmãos, pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre nós, que ao abrirmos a Tua palavra profética, o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos para o estudo da profecia. Deus colocou no nosso coração o tema para esta manhã: Israel traído pelos seus líderes. Este título, meu querido irmão, minha querida irmã, não deve ser uma surpresa para você. Por quê? Porque Israel desde sempre foi traído pelos seus líderes. Desde sempre ele foi traído pelos reis pagãos que assumiram o trono de Israel e também por líderes religiosos que estavam mais compromissados com Roma do que com o bem espiritual do povo de Israel. Portanto, Saul, o primeiro rei de Israel, traiu o povo de Israel quando se submeteu a Satanás. Ele viveu uma vida de ódio contra Davi e terminou seus dias numa sessão espírita, lá com a epitonisa de Endor. Ele acabou seus dias nas mãos de Satanás. Salomão, o terceiro rei de Israel, traiu vergonhosamente o povo de Israel quando se associou ao paganismo. Ele construiu templos aos deuses pagãos. Ele se casou com mulheres pagãs, mulheres que não amavam o Deus de Israel, que não guardavam os mandamentos de Deus. Ele se associou com o paganismo, construiu templos a Moloque, construiu templos a todos os deuses pagãos e mesmo sacrificou crianças. Isso você pode ver no primeiro livro de Reis, capítulo 11. O primeiro livro de Reis, abra sua Bíblia, no capítulo 11, vamos ver então os versos 4 a 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 11 e os versos 4 a 8. Aqui você pode ler comigo. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. Isto é verdade? É verdade. Estamos falando a verdade. Seguiu outros deuses e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre um monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Se tornou um satanista, queimou crianças a Moloque, a Satanás. Queridos, hoje nós ouvimos falar de satanismo e ficamos assustados, mas este satanismo, este sacrifício de crianças já aconteceu pelos ungidos do Senhor, no meio do povo de Israel. Israel sendo traído por reis que se associaram a Satanás, abandonando o Deus de Israel. Meu querido irmão, Manassés foi outro rei que traiu Israel. Ele se destacou como um grande traidor do povo de Deus. No segundo livro de Reis, abra sua Bíblia, o segundo livro de Reis, o capítulo 21. Capítulo 21 do segundo livro de Reis, vamos ler os versos 1 até o verso 6.
Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Ezibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara das suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, levantou altares a Satanás, o Deus Sol. E aqui diz, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu, se inclinou diante de todo o exército dos céus. Ou seja, ele era pagão de coração, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, e fez até passar o seu filho pelo fogo. Queimou o seu próprio filho a Moloque. Ele seguiu no caminho de Salomão, e adivinhava pelas nuvens, era feiticeiro, e era agoureiro, e instituiu adivinhos, feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Meus queridos irmãos, o título do sermão é Israel traído pelos seus líderes. Primeiramente traído pelos reis que se associaram ao paganismo. Depois traído também pelos seus próprios sumos sacerdotes. Meu querido irmão, a Bíblia nos mostra a verdade nua e crua, como aqueles que deveriam ser canais de bênçãos se tornaram canais de maldições, se tornaram adoradores de Satanás. Em 722 a.C., as 10 tribos de Israel foram levadas para a Síria, se tornaram escravos do Império Assírio e foram levados para nunca mais voltarem, nunca mais retornaram da Assíria. Depois de 136 anos, exatamente em 586 a.C., foi a vez dos judeus, das tribos de Judá e de Benjamim, que foram levados como cativos para a Babilônia e lá permaneceram 70 anos em Babilônia. Cresceram em número ali em Babilônia e viveram também no tempo do Império Persa. Quando receberam a ordem para voltar para Jerusalém, não queriam voltar. Existia cerca de 1 milhão de judeus vivendo durante o período do Império Persa. Mas, queridos, somente 42 mil judeus voltaram para Jerusalém. E onde estavam os outros, esta multidão de quase 1 milhão de judeus? Eles permaneceram em Babilônia. Não quiseram sair de Babilônia. Por isso a ordem de Deus em Apocalipse é: sai dela, povo meu, saiam de Babilônia. Porque Babilônia está sendo amada pelo povo de Deus. E muitos que saíram de Babilônia, Babilônia não saiu de dentro deles. Queridos, ali em Babilônia, durante os 70 anos, eles desenvolveram a religião judaísmo. Antes do exílio de Babilônia, era a religião de Israel, adoradores do Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Porém, ali em Babilônia, eles deram início, durante o exílio, àquilo que nós chamamos hoje de judaísmo. Judaísmo liderado pelos seus sumos sacerdotes, influenciados por Babilônia, influenciados pela Cabala. A Cabala surgiu durante este exílio em Babilônia. E quando os judeus voltaram de Babilônia, trouxeram consigo um judaísmo místico, um judaísmo esotérico, um judaísmo espírita, um judaísmo espiritualista, um judaísmo que acreditava em reencarnações. Queridos, Abraão, Isaque e Jacó adoravam o Deus Criador dos céus e da terra. Porém, os sumos sacerdotes, quando voltaram de Babilônia, eles se apostataram. Eles seguiram os caminhos da Cabala e passaram a adorar o Deus da Cabala. E o Deus da Cabala é Lúcifer. O Deus da Cabala é Baphomet, é o Deus de chifres. No segundo templo construído, já não existia mais a Arca do Concerto no Santíssimo do Santuário Terrestre. Já não existia mais ali no Santíssimo o Shekinah, aquela glória divina que se manifestava no primeiro templo.
Queridos, durante os 400 anos que se seguiram, após o retorno do exílio de Babilônia, durante os próximos 400 anos, até o período em que nasceu Jesus na terra, esses 400 anos que antecederam o nascimento de Jesus foram 400 anos de apostasia, de paganismo. O povo de Israel estava mergulhado na apostasia no tempo em que Jesus Cristo nasceu. Israel agora estava sendo traído pelos seus próprios religiosos sumos sacerdotes, que pertenciam a uma elite chamada aristocracia de saduceus. Porém, meus queridos, os saduceus, ou seja, os sumos sacerdotes, não acreditavam no Deus da Bíblia. Os saduceus não acreditavam nas escrituras do Antigo Testamento. Eles acreditavam em Zohar. Eles acreditavam no livro Zohar, que é um judaísmo místico. É uma interpretação mística esotérica do Torá. Eram praticantes da Cabala. O judaísmo de Anás e de Caifás, no tempo de Jesus, era um judaísmo espírita que acreditava em reencarnação. Eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam no céu. Eles não acreditavam em anjos, mas eles acreditavam em reencarnação. Eles acreditavam no panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Eles transformaram a criação em Deus. Passaram a adorar Lúcifer, o deus de chifres. O compromisso de Caifás, o sumo sacerdote que condenou Jesus à morte, o sumo sacerdote que colocou na boca do povo aquela frase que está em João 19:15. Abra sua Bíblia, em João capítulo 19 e o verso 15. Esta frase foi colocada na boca do povo pelo sumo sacerdote Caifás. Leia comigo. João 19:15. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes. Quem respondeu? Os principais dos sacerdotes. Entre os principais dos sacerdotes estavam Anás e Caifás. Eles disseram o quê? Não temos rei senão a César. Não temos rei senão a César. Eles falaram a verdade, porque eles não eram adoradores do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles eram cabalistas, eles eram adoradores de Lúcifer. Por isso eles disseram, não temos rei senão César. Eles adoravam o mesmo Deus dos romanos, o Deus Sol. Se você chama o Deus Sol de Júpiter, ou se você chama o Deus Sol de Osíris, ou de Horus, ou de Tamuz, ou de Ísis, ou de Ishtar, ou de Baal, ou de Astarote, não importa o nome que você dá ao Deus Sol, é Satanás. É Satanás, é o Deus da Cabala. Meu querido irmão, Israel foi traído pelos sumos sacerdotes, pela aristocracia, pelos seus próprios líderes. Primeiro traídos pelos reis, depois traídos pelos próprios sumos sacerdotes, líderes políticos, espiritualistas, representantes de Roma, infiltrados dentro de Israel. Tanto a Cabala como também a maçonaria, meu querido irmão, tem suas origens no judaísmo apostatado. Vou repetir, tanto a Cabala como a maçonaria tem suas origens no judaísmo apostatado. Mas você pode estar pensando, bom, pastor Samuel, isso aconteceu no passado, mas hoje é diferente. Lembre-se, meu querido irmão, a história vai se repetir. A história vai se repetir. Simão Peres, primeiro-ministro de Israel, de 1984 a 1986 e depois novamente de 1995 a 1996 e presidente de Israel do ano 2007 até 2014, ele não era compromissado com Israel, com o bem espiritual de Israel.
Simão Peres era compromissado com Roma papal, traidor de Israel, trabalhava pelos interesses de Roma e manifestou publicamente o desejo de colocar a cidade de Jerusalém nas mãos do papado. Simão Peres declarou: Papa Francisco é um defensor da paz mais poderoso do que a ONU. Palavras de Simão Peres, traidor de Israel. Simão Peres disse: Papa Francisco é o único líder respeitado o suficiente para acabar com as guerras hoje. Simão Peres, o ex-presidente israelense, pediu ao Papa Francisco que lidere uma organização paralela das Nações Unidas chamada de Religiões Unidas para combater o extremismo religioso no mundo de hoje. Meu querido irmão, o Papa, nesta última semana, telefonou para Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Depois desse telefonema, Biden publicou uma notícia, saiu nos jornais. A notícia que Biden publicou é: os Estados Unidos da América construirão uma nova ordem mundial. O que você acha? O que você acha que tenha sido o conteúdo da conversa entre Biden e o Papa Francisco, se ele veio com esta notícia após o diálogo por telefone? O presidente Biden articulou que a humanidade necessita urgentemente de uma nova ordem mundial, que os Estados Unidos sejam plenamente capazes de estabelecer. Acho que temos a oportunidade de fazer coisas e, se formos ousados o suficiente e tivermos confiança suficiente em nós mesmos, veja, não é em Deus, confiança suficiente em nós mesmos para unir o mundo de uma forma que nunca foi, afirmou Biden. Eles querem unir o mundo de uma forma como nunca foi antes. Esta é a nova ordem mundial. Quem será o líder da nova ordem mundial? O líder papal. Mais um líder que está traindo a maior nação protestante do mundo. Biden está colocando os Estados Unidos da América do Norte sob o poder de Roma. Os líderes protestantes dos Estados Unidos já se submeteram a Roma. Há muito tempo, Satanás tem trabalhado com os líderes protestantes dos Estados Unidos para levá-los de volta para Roma. Você já ouviu falar de Billy Graham? O mais destacado, o mais famoso pastor protestante do mundo? Ele foi a peça-chave. Ele foi o principal personagem para aproximar os Estados Unidos e os protestantes, levando-os de volta para Roma. Neste livro que nós escrevemos, Revelações de Daniel, volume 2, onde eu estudo a profecia de Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, você vai encontrar neste livro, e você pode baixar gratuitamente este livro, diretamente do meu site, apocalipserevelado.com. Você baixa diretamente e gratuitamente este livro e todos os outros livros para poder ler. E aqui na página 175, nós escrevemos assim: a encíclica Dominus Iesus afirma que a Igreja Católica Romana é a única que tem o poder salvífico e que, se existe salvação em alguma das comunidades eclesiásticas, é assim que a Igreja Católica chama as igrejas protestantes, comunidades eclesiásticas. Não as reconhece como igrejas. Se existe algum poder de salvação nas comunidades eclesiásticas, é porque receberam esse poder da Igreja Mãe. O cardeal Joseph Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI, e o Papa João Paulo II também, somente ratificaram o que já tinha sido dito no Concílio de Trento. No artigo 14 do Credo do Papa Pio IV, que é um resumo do Credo do Concílio de Trento, declara-se que a fé católica é a única verdadeira e fora dela ninguém pode ser salvo. Queridos, nesta encíclica Dominus Iesus, somente eles repetiram e afirmaram o que já estava no Concílio de Trento. A fé católica é a única verdadeira e fora dela ninguém pode ser salvo. Meu querido irmão, minha querida irmã,
ninguém se iluda com o pensamento de que a nova Roma está diferente. Roma não muda. O ecumenismo só está acontecendo porque os protestantes estão se submetendo à liderança do Vaticano. Houve alguma mudança? Sim, mas esta mudança se verificou não no papado. É o protestantismo que está mudando. O catolicismo, na verdade, em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia do protestantismo dos dias da reforma do século XVI. Dave Hunt, em seu livro Uma Mulher que Cavalga a Besta, neste livro Dave Hunt escreveu: o ecumenismo não é uma parceria de igualdade, mas uma estrada de mão única que leva todos para Roma. Dave Hunt, no livro A Prostituta que Cavalga a Besta, na página 416. Queridos, os protestantes continuam buscando reconciliação com Roma. Em 1965 foi o Concílio Ecumênico das Igrejas. Em 1966 foi a vez da Igreja Anglicana. Em 1967 foi o Concílio Mundial Metodista e a Federação Mundial Luterana, reconciliando-se com o Vaticano. Em 1970 foi a Aliança Mundial Reformada, reconciliando-se com o Vaticano. Em 1977 foram os Discípulos de Cristo e outras igrejas evangélicas. Em 1980 foi a Igreja Ortodoxa, reconciliando-se com o Vaticano. Em 1982 foi o Movimento Pentecostal. Em 1984 foi a Aliança Mundial Batista. Queridos, em 1977, pasmem, e não me critiquem e não me acusem, porque eu estou somente dando para vocês notícias, fatos, que podem ser comprovados. Em 1977, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na pessoa de um líder, pastor Beverly Beach, no dia 18 de maio, buscou reconciliação com o Vaticano. Isto aconteceu no dia 18 de maio de 1977, presenteando o Papa Paulo VI com um medalhão de ouro, para mostrar a amizade adventista e o apreço adventista para com o papado. Onde nós vamos parar, meu querido irmão? Você pode estar pensando, pastor Samuel é um crítico da igreja? Não, eu não sou um crítico da igreja. Eu amo esta igreja, sou membro desta igreja e continuarei sendo membro desta igreja até Jesus voltar. Mas, queridos, eu estou alertando que a aproximação com o Vaticano, a volta para Roma, significa um retrocesso, significa apostasia. No ano de 1894, a serva de Deus, Ellen White, escreveu, prestem atenção, ela escreveu isso em 1894. Ela disse, é um retrocesso da igreja diminuir a distância que nos separa do papado. Ela escreveu isto na revista Signs of Times, do dia 19 de fevereiro de 1894. Vou repetir. Ela disse, é um retrocesso da igreja diminuir a distância que nos separa do papado. Este retrocesso está acontecendo assustadoramente. Periodicamente, existe um líder adventista que visita o Vaticano. O diretor do Liberdade Religiosa da Associação Geral. Queridos, nós não podemos diminuir a distância que existe entre nós e o papado, porque Deus escreveu através da sua serva que isto é um retrocesso, a igreja diminuir as distâncias que nos separam do papado. Queridos, por que colocar uma bandeira do Vaticano na plataforma da Conferência Geral de Toronto? Lembram-se vocês, no ano 2000, na Conferência Geral de Toronto, a bandeira do Vaticano estava hasteada na plataforma da Conferência Geral da Igreja Adventista. Isto é uma crítica? Não, meu querido irmão. Isto é um lamento. Isto é um gemido. Este é um choro. Estas são lágrimas
porque a nossa igreja está se afastando dos caminhos de Deus e buscando se aproximar de Roma. Meus queridos irmãos, qualquer aproximação de Roma significa apostasia. Roma não muda. Quem muda é o protestantismo. Veja o que está escrito no Grande Conflito, página 563. O romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. No passado ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Muitos insistem que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade. Olvidaram estas pessoas a pretensão da infalibilidade sustentada há 800 anos por esse altivo poder? Visto como Roma assevera que a igreja nunca errou, como poderá ela renunciar aos princípios que lhe nortearam a conduta nas eras passadas? A igreja papal nunca abandonará a sua pretensão à infalibilidade. Tudo o que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar direito. Grande Conflito, página 563, 564. Meu querido irmão, nós temos que fugir deste retrocesso que nos faz nos aproximar de Roma. Porque ecumenismo não é uma parceria de igualdades. Ecumenismo é todas as igrejas e todas as religiões do mundo voltando para Roma. Ecumenismo é uma estrada de mão única que leva todos para Roma. Queridos, Ronald Lauder, líder do Congresso Judaico Mundial, pede ao Papa Francisco que use a sua autoridade moral para ajudar a recuperar os reféns israelenses. A quem este líder do Congresso Judaico Mundial está pedindo ajuda? Ao Papa Francisco. O presidente do Congresso Judaico, Ronald Lauder, se envolve com o Papa Francisco durante a crise de reféns entre Israel e Gaza. O Papa Francisco reuniu-se na quinta-feira com o presidente do Congresso Judaico Mundial no meio da guerra entre Israel e Hamas, com o líder para implorar ao Santo Padre que use a sua autoridade moral para resolver a crise dos reféns nesse conflito. Você, disse Lauder para o Papa Francisco, é a única pessoa que tem autoridade moral para fazer isso. Acredito que Deus, disse Lauder, à sua maneira, nos trouxe aqui hoje para pedir que você faça isso em nome de todo o povo judeu no mundo. O Congresso Judaico Mundial observou que o encontro de Lauder com o Papa coincidiu com o início do escritório de representação do Congresso Judaico junto à Santa Sé, marcando o estabelecimento do primeiro escritório de ligação de uma organização judaica em propriedade do Vaticano e significando o aprofundamento da cooperação judaico-católica. Laços. Queridos, pela primeira vez, uma organização judaica abre um escritório no Vaticano. Todas as religiões do mundo, inclusive o judaísmo apostatado, todas as igrejas protestantes do mundo, todos estão buscando reconciliação com Roma. O mundo está sendo preparado para a nova ordem mundial. A nova ordem mundial já revelada em Apocalipse capítulo 17. Isto está acontecendo diante dos nossos olhos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e veja o mundo sendo dividido em 10 supernações, 10 nações modernas, 10 blocos modernos. E os 10 líderes destas 10 supernações vão colocar o poder do governo mundial nas mãos do papado. É o que diz aqui a profecia. Deus nos revelou a história futura antes dela acontecer. Apocalipse 17 e o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino,
mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Os 10 reis, 10 líderes mundiais dos 10 blocos, 10 supernações, receberão poder juntamente com a besta, juntamente com o papado, para liderar o mundo na nova ordem mundial. Mas eles escolherão o papado, o papa, para ser o capelão da nova ordem mundial, o capelão do governo mundial. Diz o verso 13, estes têm o mesmo intento, os 10 líderes mundiais têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, ao poder papal. Queridos, Israel foi traído pelos seus líderes, pelos seus reis. O Israel espiritual do Novo Testamento, seja representado pelas igrejas protestantes, eles também estão sendo traídos pelos seus líderes. E nós, como igreja adventista, Israel espiritual de Deus, será que nós também estamos sendo traídos pelos nossos líderes? Será que existem maçons infiltrados na igreja, jesuítas infiltrados na igreja e puxando a igreja para debaixo do poder romano? Meu querido irmão, Deus quer que você, como remanescente de Deus na terra, seja batizado pelo Espírito Santo e que você saia de Babilônia. Apocalipse 18 e o verso 4 diz assim, eu ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Nós deveremos sair de Babilônia e deveremos implorar a Deus que tire Babilônia também de dentro de nós. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus está chamando você, meu querido irmão, minha querida irmã, para ser remanescente de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, pregadores das 3 mensagens angélicas, preparando um povo para a segunda vinda gloriosa de Jesus. Aceite o convite de Jesus Cristo. Busque o batismo diário do Espírito Santo. Busque a distância de Roma, porque isto é um retrocesso, diminuir a distância de Roma. Em nome de Jesus, eu faço esse apelo. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, o Senhor que nos fala através da palavra, a palavra do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Senhor que nos mostrou a apostasia de reis e de líderes. O Senhor que nos mostrou o que está acontecendo hoje no mundo. A apostasia do protestantismo. A busca pelo poder de Roma. A submissão a Roma. Eu peço humildemente, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, vem livrar o teu povo. Vem livrar o teu remanescente fiel, para que consiga não se ajoelhar diante daquela imagem de ouro 666, não se submeter ao sinal da besta. Pai querido, dá-nos o batismo do Espírito Santo para permanecermos em pé diante do Senhor nosso Deus, adorando somente o Deus Criador dos céus e da terra e proclamando as 3 mensagens angélicas com poder, com a vida, com a palavra, com o nosso exemplo, com tudo que temos e somos. Volte logo, querido Jesus, nos buscar. Dá-nos a tua bênção. É o que nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.